A paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero estar lendo aqui uma meditação, uma palavra que está no livro de Mateus 6:13. Mateus 7:13, melhor. E que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e há poucos em que conseguem encontrá-la. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós estamos vivendo em um tempo de tecnologia, um tempo em que a ciência tem se aumentado grandiosamente, que a palavra de Deus também tem se expandido de grande forma na Terra. Muitos já não acreditam mais em Deus. Muitos adoram vários tipos de deuses que na verdade não são deuses. Muitos buscam Deus para conseguir riquezas, como o gênio da lâmpada de Aladim, como o Deus que somente te serve. Ao contrário do que diz a palavra, que nós é que temos que se enquadrar na vontade de Deus, nós é que temos que servir a Deus. Mas as pessoas usam a Deus, tentam usar a Deus, ou usam a palavra de Deus para benefícios próprios, se apoiando em partes de dízimo, que a dízimo tem que dar? Com certeza, tem que dar o dízimo sim. O dízimo é bíblico e é para a manutenção da casa de Deus. É para que a igreja administre de forma que venha a aumentar a igreja, que venha dar um conforto para a igreja, que venha ajudar as pessoas necessitadas. O problema é que isso não tem acontecido em muitas igrejas. O problema é que isso não tem acontecido em muitos lugares. Porém, não cabe a nós governarmos isso ou deixarmos de fazer a parte de Deus, porque desacreditamos que na fidelidade das pessoas. No mínimo, temos que procurar uma igreja a qual confiamos, a qual ela possa estar fazendo algo de Deus. Primeiro passo. A porta estreita, o que seria uma porta estreita? A porta estreita seria uma igreja que permite todas as coisas? Não, com certeza a porta estreita seria uma igreja que seria contraditória a muitas das coisas. A porta estreita seria uma igreja que defende algo que as outras não defendem. Não é a igreja que vai salvar, mas a porta estreita é um caminho estreito, apertado, é um lugar onde há limites, um lugar onde que não há espaço para o pecado, um lugar onde que o mundo não pode estar invadindo. E a palavra de Deus ela diz muito a respeito da santidade, da ordem, do testemunho que o crente tem que ter, de não deixar nada a desejar. Mas o mundo tem levado ao pouco. As pessoas têm aceitado as coisas do mundo de tal forma como quem está adulterando a igreja, adulterando a verdade, adulterando os princípios de Deus. E isso tem sido o quê? Prejudicial a todas as igrejas, prejudicial àqueles que servem a Deus com sinceridade. Isso tem afetado de tal forma em que as pessoas têm completamente se desequilibrado na presença de Deus. Tem muita gente que não sabe nem o que é buscar espírito. Está ali dentro, ouve falar, mas não sabe o que é buscar a Deus em espírito e em verdade. Isso é um diferencial de quem realmente busca Deus. Às vezes as pessoas falam, santidade no vestir não tem nada a ver. Pode ter certeza que o que é decente, tem que colocar na cabeça entre o que é decente e o que é indecente. Tudo que for imoral, não obviamente não vai ser pertencente da parte de Deus.
desde o falar, desde o vestir, de qualquer aspecto de nossas vidas. Se quem tem o Espírito Santo, ele vai discernir isso. Ele vai saber muito bem que o que é imoral não pertence a uma serva de Deus. Uma mulher de Deus, que ela tem um entendimento do Espírito Santo, ela vai reconhecer o que é imoral, porque o Espírito Santo vai pesar nela. Ela é um templo do Espírito Santo. Diferente das outras religiões, do Espiritismo, do Candomblé e de outros segmentos espíritas, de outras fés, né? Do budismo, do hinduísmo, do islamismo, que embora tenha uma aparência de santidade externa, não tem um coração liberto. E para ser servo de Deus não adianta só fazer a parte exterior. Óbvio que não. É óbvio que não adianta só vestir um roupão e você é um crente. É óbvio que não. Há uma consequência, há um trabalhar do Espírito Santo. A palavra diz: terás que renascer da carne e do Espírito. Porque sem esse renascimento, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse renascimento é o que vai fazer a pessoa estar andando no caminho da salvação. Ah, mas a salvação não é de graça? Jesus Cristo não morreu para pagar os pecados? Sim, ele morreu para pagar os pecados. Aqui é outro ponto de confusão das igrejas. Porque somos salvos pela graça, não por força, não pelos esforços? Sim. Só que ele diz: terás que renascer, e ele diz: ser de santo como eu sou santo. Obviamente vai ter que ter uma renúncia daquela vida antiga. Se nós estamos arrependidos do passado, do pecado, então morremos com Cristo, para viver para Ele, em novidade de vida. E é esse ponto que muitos não têm entendido. Músicas profanas dentro da igreja. A pessoa fala: não, mas está cantando para Deus, o louvor, o tipo do batido não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Será que uma pessoa que está agitando na carne, ele sente alguma coisa do Espírito? Não sente. Não sente. Se nós estamos adorando a Deus, temos que adorar da forma que Ele aceita a adoração. Primeiro, com o coração sincero. Segundo, sem intenção de vangloriar, de querer se aparecer para ninguém. Sem intenção de comercializar o louvor. E isso tem acontecido demais. Pessoas estão vendendo o louvor e dizendo que não tem nada demais. Será que não tem nada demais? Você vender um louvor? Obviamente que você pode vender o seu CD. Sim. Pode vender o CD. Só que não para poder ficar rico em cima daquilo ali. Não ganhando milhões só para a própria luxúria, para a própria vanglória, dizendo: eu sou digno disso. Nós não somos dignos de nada. Estamos usando: de graça recebei, de graça dai. A voz você recebeu de graça. Foi Deus que deu. Então você não está fazendo um favor para Deus. Antes você está usando aquilo que Deus que te deu, a vida. E isso é que as pessoas não entendem, que tem que prestar conta. Pensa assim: ah não, eu faço o que eu quiser da minha vida. O problema é que a vida não é nossa. Não fomos nós que batemos no peito e dissemos: levanto e ando. Não fomos nós que pegamos o pó e fizemos as nossas orelhas, as nossas cabeças, os nossos braços, as nossas pernas, para poder dizermos: levanto e ando. Não. Eis o problema, não fomos nós que assopramos nas nossas próprias narinas o fôlego da vida. Então é necessário entender que quem criou a vida foi Deus. Ah não, a vida aconteceu por acaso no dia do Big Bang. Exatamente, não tinha nada no espaço e quando de repente, pá, explodiu. É óbvio que não. A ciência, ela estuda muitas coisas. Ela entende muito sobre aquilo que é físico, corpo aqui, mas não sobre o passado. Não confunda ciência com história, que a ciência não tem nada a ver com a história, por mais que ela pesquisa. Tem coisas que ela se perde completamente. Exemplo: a ciência não pode explicar milagres, e milagres eu já tenho contemplado, eu já vi. Deus fala comigo, Deus me escolheu falando. Eu lendo a Bíblia lá no norte do Mato Grosso, Deus falou comigo. Chegando aqui nas igrejas, Deus usou pessoas para falar.
e confirmar aquilo que ele tinha falado, que era para mim poder anunciar a palavra. E só eu sabia disso, que eu tinha um chamado. Eu senti o chamado, ele me confirmou o chamado sozinho. Comecei a chorar no meio do mato sem entender nada, vi uma multidão na minha frente e eu apregoando ali, e que eu tinha deixado uma mensagem para aquelas pessoas. E eu não entendi nada, pensei que eu estava ficando louco, ou estava lendo a Bíblia demais, estava despirocando. Mas não foi uma nem duas, foi mais de 20, 50 pessoas que falaram a mesma coisa, confirmando em lugares diferentes, em igrejas diferentes, em templos diferentes. Quantos livramentos Deus me tem proporcionado. Uma certa feita Deus revelou o livramento lá no norte do Mato Grosso para minha mãe. E ela ligou e falou que Deus estava me dando um livramento. Quando foi no outro dia cedo eu saí, bati a moto, ela tinha me ligado, tinha falado. E eu falei, não mãe, não aconteceu nada. No outro dia cedo eu saí, descendo a rua Mascarenhas de Moraes. E me choquei com a carreta lá, de moto. E era para ter morrido ali. Mas Deus deu livramento. Outro dia também foi revelado na sede lá na Barão do Rio Branco. E Deus também me deu livramento. Eu estava lá. E aí a mulher, a pregadora, pegou e olhou para mim e falou, Deus está te livrando da morte, de um acidente que você ia sofrer. E aí eu falei, ah meu Deus. Aí quando eu estava devagarzinho com a moto, ainda me bati com outra moto, chegando já aqui perto da região do norte aqui. Próximo do Atacadão ali, ó. E sem falar milhares de revelações. Um dia eu ia embora de casa que não estava suportando a luta aqui em casa, os problemas particulares. Peguei e falei, eu vou embora. Mas antes disso eu passei lá na sede do Deus e Amor. E entrei lá, dobrei meu joelho e o homem revelou. O pregador revelou. Tem um irmão aqui que está querendo sair de casa hoje. Você veio decidido a ir embora. E Deus está te revelando. Ele só deu essa revelação para mim. E falou que não vai porque é o diabo que está querendo te tirar. É o diabo que quer fazer isso com você. Mas fica lá. Então isso aconteceu várias vezes. Ah, mas revelação não existe. Pois é, revelação não existe. Deixa eu contar uma rapidinho aqui. Certa feita eu estava orando também aqui na igreja. Com olhos fechados, como sempre, buscando a presença de Deus. Quando de repente eu vi uma criança morta assim. E senti que era o meu filho que estava assim. Vi flores. Eu vi a visão. Terminou aquilo, eu repreendi, falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu pensei que era uma alucinação minha. Falei, que é isso? Que pensamento esquisito é esse? Tá, quando terminou, eu peguei e fui. Terminou o culto, a irmã teve uma revelação. E ela falou, irmão, Deus está dando um livramento de morte para o seu filho. Ou seja, olha só, Deus havia me mostrado para mim a revelação. Eu não tinha entendido que era um fato real. Porque eu não tenho muito contato com as revelações. Sem falar sonhos de revelação que Deus já me deu. E sonhos sim, vários. Mas em revelação com o olho aberto foi a primeira vez. E teve outras vezes também, depois dessa. Semelhante, Deus revelou para mim e depois ele confirmou com a serva dele lá que faz a revelação, que já é acostumado a fazer as revelações. Ou seja, existe coisas que a ciência não explica. Existe uma espiritualidade viva no nosso meio. Que opera para o bem e outras que opera para o mal. Certo é que nós haveremos de prestar conta para um Deus vivo. Tem muitas pessoas que não acreditam no inferno, mas o inferno é real. E eu só quero deixar essa mensagem para meditação. É um testemunho e eu estou contando, não é para assombrar ninguém, não quero o seu dinheiro. Não importa que igreja que você vai, a única coisa que eu quero que você saiba é que existe Deus. E que existe um dia de juízo. Existe um dia de acerto de contas. E o que eu espero é que você compreenda isso e procure a Deus. Procure a chegar nos pés do Senhor. Pode ser na tua casa. O importante é que você entenda que existe um Deus e que nós prestaremos conta. E que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Esta é a mensagem que eu tenho para você. Que Deus seja louvado. Que Deus seja contigo. Coloca isso no teu coração em nome de Jesus, porque é muito sério. As pessoas estão cegas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.